E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o André Vasconcelos, professor de Educação Física, pronto para aquela aula delicinha acerca de projetos sociais. Na aula de hoje a gente vai entender como é que os projetos sociais podem ser desenvolvidos e, no caso da Educação Física, como é que ela pode colaborar com a construção desses projetos. Vamos entender como é que o esporte, como é que algumas práticas corporais podem contribuir nessa ação social, tudo bem? Foca na tela que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Em várias partes do Brasil, projetos sociais utilizam atividades esportivas e culturais como ferramentas para educar. Vamos grifar aqui algumas palavras importantes, ó. Então a gente já sabe que está falando de projetos sociais e que aqui, no caso, temos algumas práticas esportivas, tá? E culturais como ferramentas para educar, tá bom? Educar, incluir e fortalecer as comunidades. Tem outros adjetivos, mas aqui a gente fica no educar. Essas ações mudam histórias. Jovens em situação de vulnerabilidade têm acesso à educação, saúde, trabalho e protagonismo, o que sem dúvida é um ganho para toda a sociedade. Mais alguns pontos importantes, ó. Mais uma vez, se a gente já grifou ali educar, vamos aqui sublinhar educação, saúde, trabalho e protagonismo. Por que protagonismo, professor? Porque em algumas ações é você que é o ator principal, é aquele que direciona, é aquele que faz acontecer. O protagonismo, ele surge como uma ferramenta, como um direcionamento em que você é o responsável por botar a mão na massa, é aquele que faz o indicativo, o direcionamento. Você é quem faz acontecer todo o projeto. E aqui, de forma geralzona, nós temos algumas práticas esportivas, culturais, como instrumento para a realização de algumas ações que vão contribuir com a educação, com a saúde, então com o trabalho, assim que seja. Alguns projetos, eles acabam sendo utilizados como ferramenta, como instrumento de desenvolvimento de prática laboral. Aquilo ali passa a ser o trabalho. E aí você começa a ser remunerado por isso, mas de forma geral não seria essa a priori do projeto. O projeto seria simplesmente a ação de fazer acontecer, no caso como é social, dentro daquele contexto da comunidade. Tranquilinho? Estamos começando a entender, vamos avançar um pouquinho para avançar mais no conteúdo. Ó, esporte como instrumento de transformação social. O esporte é uma ferramenta poderosa para promover a inclusão social, palavra importante, vamos grifar aqui, ó, inclusão, aqui no aspecto social, proporcionando um ambiente onde indivíduos de diferentes origens podem se encontrar e interagir. Então, mais uma vez, vamos lá. Recapitulando, o esporte vai ser uma ferramenta, vai ser um instrumento para possibilitar essa inclusão social. Inclusão em que sentido? Pessoas vulneráveis, marginalizadas, acabam por meio do esporte tendo acesso a alguns meios fundamentais, como acesso à educação, acesso à saúde, porque o esporte ele pode propiciar essa garantia de direito social, de forma geral. Ok? Tranquilinho? Vamos avançando. Além disso, a prática esportiva contribui para o desenvolvimento das habilidades sociais e pessoais, como liderança, trabalho em equipe e disciplina, essenciais para o crescimento corporal, para o crescimento pessoal, desculpa. Então aqui, ó, grifa liderança, trabalho em equipe, disciplina, e isso tudo por meio das práticas esportivas, tá bom? Quando a gente desenvolve um esporte, a gente tem ele como um instrumento. Pense sempre no esporte como um meio, não como um fim. Então, vai ser uma ferramenta em que, através dela, eu consigo desenvolver algumas habilidades. Dentre elas, por exemplo, aqui é a liderança. Você se tornou o capitão de um time e, a partir dali, você tem que pensar num coletivo em que você é o responsável por direcionar determinadas ações. E aqui, pensando no projeto social, já fazendo uma correlação com aquilo que a gente mencionou anteriormente sobre protagonismo, você é quem deve ser o ator principal em direcionar. Então, a partir do momento em que você desenvolve uma prática esportiva, você acaba desenvolvendo esse atributo da liderança. Liderança é essa em que coloca você à frente. Nessa situação de estar à frente, você acaba direcionando e mapeando, e por tal motivo, você acaba sendo o protagonista da ação. O protagonista é esse que faz as ações acontecerem. Que ações essas? Por exemplo, o projeto social, que você pode acabar sendo um impulsionador para que aquela ação aconteça de fato.
Legal, né? Interessante. Vamos avançar mais um pouquinho, então. O esporte também promove saúde física e mental, incentivando hábitos saudáveis e contribuindo para a prevenção de doenças, especialmente entre os jovens. Aqui é o contexto do esporte como um auxiliar profilático, preventivo. Aqui, por meio do esporte, a partir do momento em que você desenvolve alguma prática esportiva, aquilo vai ser uma atividade física. Por ser uma atividade física, vai contribuir com o seu aspecto físico, mas não só físico, mental também. Mas por que mental? Porque não existe apenas doença física. Ah, eu tô com dor no cotovelo, vou fazer ali uma fisioterapia e tal. Ah, você pode fazer uma prática de atividade física, aquilo vai auxiliar na mobilidade do seu braço, provavelmente vai prevenir uma artrite, uma artrose, mas, além disso, no aspecto mental, porque, eu estava tão borocochosinho, estou com um indício de depressão, não sei o quê. Ali a parte da socialização, o esporte, até mesmo na parte hormonal, a partir do momento que você está desenvolvendo atividade física, aquilo vai contribuir com o seu metabolismo e vai gerar uma movimentação e isso vai transformar um pouco esse aspecto mental. Físico e mental. Então, é sempre um conjunto, tá bom? Então, veja que o esporte, ele vai sendo utilizado como ferramenta, como instrumento, como um meio para determinadas situações acabarem acontecendo e aí vai ficando tudo na paz e no amor. Então, avança mais um pouco. Ao contribuir ao construir comunidades mais coesas, o esporte fortalece os laços sociais, promovendo a solidariedade e o apoio mútuo entre os participantes. Aqui já é um contexto mais social, tá? Social. Logo, programas esportivos fornecem oportunidade para jovens em situação de vulnerabilidade, ajudando-os a desenvolver seu potencial e encontrar novos caminhos na vida. Então, aqui é só o projeto social, de fato, como é que ele vai direcionar, como é que ele vai possibilitar essa transformação. Então, é aquilo que eu falei, jovens em situação de vulnerabilidade, marginalizados, pensem em comunidades periféricas, a partir do momento em que vamos oferecer uma comunidade meio marginalizada, periférica, assim, bem isolada do centro da cidade, vamos oferecer oficinas de uma escolinha de futebol, vamos tentar sintetizar. E aí, a partir do momento, aquela criança que começa a ter acesso à socialização, direcionamento, teve aquele indicativo de tipo, você pode ser o protagonista no sentido de começar a organizar a ação, desenvolver a ação, direcionar a ação, vem o papel da liderança. A liderança é essa em que começa a ter um olhar diferente a partir do momento em que você está desenvolvendo uma atividade ali do futebol, naquela escolinha. A parte da socialização existe, mas também existem os indicativos do que pode ser desenvolvido. Não, você tem que respeitar o colega, você tem que chegar no horário. Vão criando situações, se você não participar frequentemente, assiduamente, você vai ser excluído do grupo, porque você... Então, vejam que vão criando situações em que busca sempre atrair o jovem, permanecer o jovem, manter o jovem, e isso vai criar um novo olhar, um novo horizonte do que pode ser desenvolvido e aprimorado. E tipo, opa, pode ser diferente, eu posso encontrar outras formas de socializar, novas perspectivas de futuro, novas oportunidades. Então, vejam que a partir do momento que é oportunizado a prática de uma vivência em um projeto social, por meio do esporte, que aqui seja, situações de transformação começam a acontecer dentro da vida daquela criança, daquele jovem, tudo bem? Então aqui temos uma imagem de um projeto, esse daqui é o Transforma Brasil, é a ferramenta de transformação social, só para a gente começar a socializar, entender um pouquinho, mas aqui nós temos exemplos um pouco mais claros de quais seriam os tipos de projeto social que podem ser desenvolvidos, professor. Aqui só tem alguns exemplos, ó. Pode ser uma escolinha de futebol, como já mencionamos anteriormente, essa daqui é um projeto de escolinha, projeto de escolinha também, de fato, esse aqui, projeto de artes marciais, vulgo muito interessante, só um adendo rápido, a faixa azul em jiu-jitsu era de projeto social? Não, mas entender que dentro de uma comunidade, isso é muito corriqueiro. Aqui no Acre, por exemplo, existiam os SEJAs, que eram mecanismos em que poderiam os jovens acessar esses tipos de projeto. Então, tinha a escolinha de futebol, tinha o projeto de artes marciais. Aqui nós também temos, já aqui também fazendo uma alusão
ao Acre, temos treinamento de atletismo. Então, vejam que são sempre ações em que a gente pode oportunizar ao jovem acesso, de fato, à cidadania. É a cidadania em ação, em que a partir do momento em que eu consigo ofertar e oportunizar às jovens mecanismos de inclusão, de socialização, de pertencimento, que seja, e aqui a gente sempre está fazendo aquele puxadinho para práticas esportivas que faz essa correlação com a educação física, tudo bem? Então vamos avançar um pouco. Enfim, ampliar, por que conhecer esses projetos? Ah, professor, tá, a gente está falando de projeto social, mas qual é o fio da meada, qual é a interligação efetivamente com a educação física? A partir do momento em que a gente começa a entender que o esporte ele é um instrumento e um meio para práticas de inclusão, de cidadania, de socialização. E aí o projeto social é apenas a forma de executar. Você é protagonista, você vai lá e executa aquela ação. Ação que você aprendeu e conheceu por meio, por exemplo, da educação física, com acesso às práticas esportivas. Mencionamos em alguma aula sobre vôlei, e o vôlei como ferramenta de socialização, inclusão. E aí, olha, seria interessante que determinada comunidade pudesse vivenciar isso, porque ia afastar alguns jovens da criminalidade, porque seria uma nova forma de ver, um novo olhar para algumas perspectivas de futuro. Então, vejo que a partir do momento que você tem um conhecimento e você começa a pensar em formas de desenvolvê-lo, você vai criando estratégias, e estratégias essas porque você já é um protagonista da sua vida. Está correlacionando? Se não conseguiu, vamos avançar aqui na tela que você vai entender melhor ainda. Por que conhecer esses projetos? Ampliar o nosso repertório cultural e corporal. Corporal dentro da perspectiva de práticas esportivas, por exemplo, em que eu tenho uma ação para ser desenvolvida. E cultural dentro de um contexto em que a cultura é o direcionamento principal. Por exemplo, vamos pensar na dança capoeira. Ah, é luta? É esporte? Pode ser, mas também faz representação a determinado tipo de vivência e de experiência, de pertencimento e de identidade cultural, porque seria aquelas trocas de conhecimento de forma bem redundante, bem resumida, na verdade. Outro exemplo seria o rap. A gente vai fazer um grupo de rap. O rap já não vai fazer alusão efetivamente com a prática corporal, mas vai fazer uma conexão com as vivências culturais de determinada comunidade. Então, são situações e mecanismos que a gente começa a adotar e encontrar para aproximar o jovem de ações sociais de vivência de cidadania, tá bom? Então aqui também temos ajudar a compreender a realidade social, é aquilo que a gente mencionou. Vai ser sempre dentro de um contexto social. O projeto social é dentro de um contexto social, de entender os dilemas e as necessidades de determinada comunidade, ok? Temos aqui fortalecer as formas de participação cidadã, já mencionamos, estimular a reflexão crítica e o protagonismo juvenil também, contribui para o desenvolvimento da competência como empatia, comunicação, criatividade, que são essenciais no mundo contemporâneo. Você pensar, criar, inovar, buscar estratégias que façam com que o seu pensamento seja efetivado, concretizado e que essa concretização dentro de um contexto social vai ser efetiva, é perfeito. Então, são esses os motivos que nos direcionam a abordar por que o projeto social? Porque é uma forma, é um instrumento de buscar ofertar à comunidade vivência de fato cidadã, prática cidadã, tá bom? Então, vamos avançar. Aqui temos alguns exemplos factuais de projetos sociais que são bem exitosos, né? Temos a criação aqui temos o projeto Grael, que tem a criação pelo Torben Grael, ele é atleta de vela. As aulas são de vela e cultura marítima, integra conhecimento técnico, ciência e sustentabilidade. Então, veja, só para vocês entenderem, o projeto era projeto de treinamento de vela, mas ele não se delimita à prática de vela. Volta aqui para a tela, ciência e sustentabilidade. Ele dá aula de vela no projeto social? Dá aula de vela no projeto social, mas ele não se limita ao aspecto técnico da compreensão acerca do mecanismo de manejo da vela.
A vela seria o instrumento de embarcação com vela, tá bom? Só isso. Não é a vela, paga a velinha. Enfim, o projeto social, ele vai além do aspecto técnico. Aqui, ó, dentro do projeto é ofertado, oportunizado conhecimento científico, conhecimento acerca de sustentabilidade, porque pensa, a vela é desenvolvida dentro do contexto marítimo. O contexto marítimo precisa de um mar limpo e tal. Então, a gente precisa entender e encontrar instrumentos que a gente possa preservar aquele meio ambiente, aquele ecossistema ali para possibilitar que a prática seja desenvolvida. E quais seriam as ferramentas que a gente poderia encontrar e adotar para preservar? Então, aqui já entra o contexto científico de buscar e encontrar soluções de prevenção, de instrumentos para prevenir ou, como eu posso dizer, sustentabilidade de fato no sentido de meio ambiente, de cuidado, de reciclagem, de limpeza dos mares, é nesse sentido, tá bom? Então, vejo que não se limita à prática técnica esportiva da vela, e sim vai em um contexto mais amplo, tá bom? Aqui temos a inclusão em áreas utilizadas e acesso ao mundo de trabalho. Aqui, aquilo que a gente mencionou lá atrás. A prática do projeto social, ele consegue ir além do projeto. Pode ser um instrumento, uma ferramenta de trabalho. Avançar, você se destacou, quer fazer parte do projeto, o projeto precisa, o projeto consegue agariar fundos. Então, é nesse sentido que você começa a, eu posso fazer parte e isso vai ser um instrumento de trabalho também, tá bom? Nesse caso aqui do Projeto Gael, são mais de 17 mil jovens beneficiados desde 98, é um projeto relativamente antigo, bastante gente que acessa. Esse aqui é o exemplo do Projeto Grael. E aqui temos o AfroReg, que é a atuação dele na favela, desde 90, o Grael já é um pouco antigo. Esse aqui é mais velho desse que vos fala. Ele já aborda o aspecto rap, grafite, teatro e dança. Então, esse aqui, ele vai por um outro viés. Não é uma prática esportiva, de fato, delimitada. Rap, grafite, a dança, o teatro, ele já é uma parte mais cultural, que é aquilo que a gente mencionou. Tem um aspecto ali esportivo? Temos os projetos de aspecto esportivo, mas também temos os de direcionamento um pouco mais culturais, que tem essa parte de pertencimento, de identidade, de empoderamento, né, de valorização da sua cultura, do seu saber de fato, tá bom? Valorização à identidade e história periférica, como eu já mencionei agora há pouco. Linguagens artísticas como empoderamento, eu já mencionei praticamente tudo que já estava aqui. E alternativa real do narcotráfico e evasão escolar. Aqui é dentro do contexto que eu mencionei anteriormente também. Não se limita à ação em si, de tipo, vamos dançar, vamos fazer uma aula de rap. Não é só no aspecto técnico do que é oportunizado ali. Se tem uma cultura ali, dança, teatro, vamos aprender só isso. Não. Aqui, narcotráfico e evasão, porque ele está tentando abordar situações que são vivências daquela comunidade, vivências essas que eles devem buscar encontrar estratégias e adotar novos caminhos para sair daquela zona de repetição. Então, quais seriam os mecanismos que a gente pode, por meio da dança, por meio do teatro, oportunizar que a gente consiga se afastar dessa situação? Quais são os saberes que a gente tem acerca disso, que podem transformar, que a gente pode usar para transformar isso? Então, é sempre nesse sentido, tá bom? Mas o senhor já falou do AfroReg, falou do Grael, que são situações de estado, Rio de Janeiro ali e tal. Mas e o Acre? Também temos aqui um projeto social relacionado ao Acre, que seria o Acre pela Vida, que é uma comunidade periférica, mais uma vez, a Cidade do Povo. Tem o governo como o principal direcionamento. O objetivo do programa, reduzir desigualdades sociais e violência na comunidade local, promover prevenção primária, evitar que crimes aconteçam. Promover prevenção primária não é deixar o crime acontecer. Crimes acontecem e aí são situações divergentes, mas o que eu posso fazer para oportunizar aos jovens daquela comunidade uma prevenção acerca do que
eles podem ter como normal, habitualmente acontece crime, acontece situação. O que a gente pode oportunizar aqueles jovens na comunidade para ter como uma perspectiva de vida diferente do que é vivenciado ali naquela comunidade? Então, é um contexto de prevenção, de evitar que aconteça, tá bom? Aproximar o estado da população, garantindo o atendimento humanizado integral. Quais seriam os resultados disso? Redução de 30% dos casos de roubo e furtos, nenhuma morte violenta registrada recentemente, aumento de percepção de segurança. Então, seria a percepção de segurança aqui, muito nítido. De redução, no caso, seria de violência, vamos colocar geral. Integração. Então, veja, a partir do momento que a gente adota práticas de políticas públicas, aqui seriam políticas públicas porque seriam ações governamentais voltadas para evitar situações de risco, tá bom? De violência. E aí, quais seriam os meios? Aqui temos a prática esportiva, a oferta de capoeira, seria dentro desse contexto, tá bom? Tranquilinho? Podemos fazer uma questão? Não, aqui ainda tem os impactos e as reflexões, vamos ver aqui, Esses projetos fortalecem a educação integral e o senso de pertencimento comunitário, conectam saberes, culturas e histórias, combatendo desigualdades e estimulando novas possibilidades, que foi aquilo que a gente falou. Os benefícios seriam o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, ok. A gente já mencionou a empatia, a disciplina, a liderança. A promoção da saúde física e mental, mencionamos inicialmente. Redução de violência. A partir do momento que a gente começa a vivenciar determinados tipos de prática, a gente começa a ter uma nova perspectiva de futuro e isso acaba nos afastando daquele contexto de violência, ok? E a inclusão social e profissionalização, porque são direcionamentos do que pode acontecer. Tudo bem? Tudo bem. Agora sim, realmente, vamos fazer uma questão aqui, Em uma comunidade marcada por altos índices de evasão escolar e envolvimento de jovens com o tráfico de drogas, uma ONG começa a oferecer oficinas de artes marciais, teatro e música, além de aulas de reforço escolar. Com o tempo, observa-se o aumento da frequência escolar, melhora na autoestima dos participantes e a redução da violência local. Essa situação ilustra o quê? Então, vamos só contextualizar rapidamente. A partir do momento em que foi ofertado a uma comunidade que tinha altos índices de violência e tudo mais, foi ofertada ali prática de teatro, música. O que acontece quando a gente oportuniza às jovens um acesso diferenciado, um acesso garantido ali a vivências de práticas culturais, esportivas, que vão dar uma ampliação de perspectiva de vida? O que acontece? Vamos ver aqui as alternativas. Vamos lá. Alternativa A, a substituição das atividades escolares por ações comunitárias. A gente não substitui a atividade escolar. A escola continua com seu papel de educação e tudo mais, geral, mas a gente não substitui, a gente agrega, a gente reforça, até porque, por exemplo, aqui dentro do contexto escolar, eu estou compartilhando com vocês mecanismos e ferramentas que vocês podem utilizar dentro dessas ações de projeto. Tá bom? Então, uma coisa não substitui a outra. Então, a alternativa A está descartada. B, a dependência de políticas assistencialistas em comunidade. Não é uma questão de dependência, tá bom? Não é uma questão, porque é aquela parte do protagonismo que você vai lá e faz acontecer. Então, vamos descartar a B também. C, a influência negativa das práticas esportivas. É negativa das práticas esportivas? Não. Nada a ver, pelo amor de Deus. Elas contribuem de forma exponencial com a sociedade, com o desenvolvimento ali, tem os aspectos físico, mental, enfim. Tranquilo? Então, ignora C. D. A capacidade dos projetos sociais em promover cidadania e inclusão, que foi que a gente mencionou durante toda essa aula, que a gente tem esse contexto de permitir que o jovem, por meio dos projetos, das vivências das práticas esportivas, o acesso à cidadania, se tem acesso para todos, é uma prática de inclusão, então provavelmente nós já temos nosso gabarito. E a alternativa estaria errada porque a inutilidade, essa daqui eu não vou nem continuar porque a gente já sabe que está errada mesmo, então tá aí, gabarito D, a capacidade dos projetos sociais em promover cidadania e inclusão. Perfeito? Tranquilinho? Vamos fazer uma recapitulação bem breve aqui com vocês? Ok. Então aqui, só para a gente recapitular mesmo, o que são os projetos sociais? Ações organizadas
geralmente em comunidades vulneráveis, perfeito? Tranquilo. Por que conhecer os projetos? Amplia repertório cultural, reflexão crítica, o protagonismo, tranquilinho? Quais seriam as ferramentas? Ó, temos o esporte como ferramenta de transformação social, porque desenvolve o quê? Aspecto de liderança, empatia, disciplina, estimula os hábitos saudáveis, tem a criação do ambiente, né, da convivência, solidariedade, afasta os jovens da violência. O esporte aqui, ó, pode ser entendido como um elemento que vai além da competição, porque ele educa, conecta, transforma, e o projeto mostra a cidadania e se prende também como corpo em movimento, no sentido de as práticas que você desenvolve por meio do esporte vão gerar ações essas que são desenvolvidas dentro desse contexto de ampliação, de inclusão à cidadania, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido e gostado da parte, né, dessa criação do projeto social e que você tenha o protagonismo de fazer acontecer. Então nos vemos em uma próxima oportunidade e é isso. Tchau, tchau!